que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Que o Senhor nos direcione, nos guie, nos abençoe nessa noite, que nós possamos provar do Teu Espírito Santo mais uma vez, que nós possamos sair daqui impactados, tocados, transformados pela Tua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Sê conosco neste lugar, porque nós somos dependentes e necessitados. Precisamos de Ti neste lugar, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo tome o controle, que o Teu Espírito Santo se manifeste nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os que concordam, digam amém. Amém. Irmãos, esses dias a gente tem ouvido tanto falar de guerra, né, e muita gente pode estar com temor, o medo, e apesar das guerras e de tudo que está acontecendo no mundo, a Bíblia nunca vai falar para você ter medo. Ela sempre vai dizer para você confiar no Senhor. Infelizmente, eu acredito que nós, a igreja, o povo de Deus, não tem muita noção de quem é Deus, o Deus que nós servimos. Porque às vezes, amado, nós formamos, qual a imagem que nós formamos de Deus? Às vezes você tem na sua mente aquele Jesus na cruz. Esse é o Jesus que você, mesmo no reino, fica na mente. Porque nós crescemos com essas coisas. Nós crescemos vendo um Jesus com o joelho ralado, os cotovelos também, com uma coroa de espinho na cabeça, sangrando. E essas imagens, elas nos marcam. Essas imagens, elas nos perseguem durante toda a vida. E todos os anos, no final do ano, antigamente passava mais, hoje passa menos, hoje mais a ênfase no Natal é o Papai Noel do que o Jesus Noel. Então, Jesus nem fala mais no Natal. Mas na Páscoa, quando chega a época de Páscoa, quais são os filmes que nós assistimos? Todos os filmes falam da crucificação de Jesus. E no final do filme, Jesus ressuscita, mas não faz nada. Todo o filme passa falando, mostrando um Jesus fazendo a obra, sendo batizado nas águas, curando o cego, curando o enfermo, libertando o cativo, né, ali pregando palavras de amor. Então, essas coisas, elas acabam, essas imagens, elas começam a firmar na nossa mente. E
a nossa ideia de Jesus sempre vai permanecendo desse jeito. Sempre um Jesus que nós temos dó, que a gente chora, que emociona por causa das cenas. Agora vai sair o Paixão de Cristo 2, e já vamos chorar de novo, né, por causa das coisas que nós vemos Jesus passar, apesar que eu acho que o filme agora é melhor, porque agora é a partir da ressurreição para frente. Então, o primeiro foi sobre a crucificação, e você vê um Jesus perseguido do começo ao fim. E um Jesus perseguido, e às vezes a gente, assistindo, você fica com aquela ideia assim, puxa vida, doido para que Jesus revidasse. Doido que Jesus, se alguém tacar uma pedra nele, que ele tacasse uma pedra também. Mas não é isso que a gente aprende lá no filme, né? Mesmo no filme, Jesus com toda aquela paciência, né? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem e tal. E a gente vai levando, essas imagens vão ficando. E aí, sempre, tudo que for retratado a respeito de Jesus nessa terra, sempre vai ser aquele Jesus da cruz. Agora tem a série The Chosen, né? Eu falei aqui outra vez The Chosen, mas aí já me corrigiram. Não, pastor, é The Chosen, né? Está escrito lá Chosen, então é The Chosen. Aí você assiste a série, muito legal. Eu me emocionei, assisti lá um pedaço que eu assisti, eu me emocionei e chorei. Mas essa é a ideia que fica desse Jesus, de sandália, com aquela roupinha, né, maltratada, os discípulos também, com aquele monte de pano, que parece que nunca foi lavado. É um pano, a roupa daquela lá, a gente usaria para limpar o chão. Porque falando, isso aqui não dá para usar, não. E essas coisas, mas vão formando a imagem de Cristo para nós. E eu quero que você saiba que Jesus, ele nunca mais será crucificado. Jesus nunca mais passará pela cruz. Jesus nunca mais usará uma roupa suja, maltrapilha. Porque o Deus que nós servimos, se hoje, na nossa mentalidade, é daquele jeito, então ele é um Deus, na nossa consciência, limitado. Limitado para fazer milagre, limitado para operar cura, limitado para expulsar um demônio. E nós nem estamos vendo muitas essas coisas hoje mais, porque a igreja parece estar preocupada com outras coisas e não da manifestação dos sinais. Então, na nossa ideia fica aquele Jesus machucado, aquele Jesus fraco, aquele Jesus que as pessoas caçoam, aquele Jesus que nós temos até dificuldade de ter um compromisso com Ele. Aquele Jesus que nós temos uma dificuldade de sermos fiéis a Ele, como Ele é fiel a nós. E eu falo isso, amado, você está aqui, quem não está não vai ouvir, mas você que está aqui, eu te peço, continue sendo fiel ao Senhor e compromissado com Ele. Hoje, na nomenclatura cristã, domingo é o dia de quem? O dia do Senhor. No dia do Senhor eu preciso estar aonde? Na casa do Senhor. Porque você vai estar 6 dias na casa do seu patrão. Quem trabalha secularmente, vai estar 6 dias na casa do patrão. E no dia do Senhor, vai estar limpando a casa, fazendo almoço, aí vai ficar cansado e vai dormir. E o dia do Senhor passa, fala, não, quarta-feira eu vou, não, domingo que vem eu vou, porque é ceia, né? Aí vem a ceia, está lotada aí. Os crentes da ceia, né? Os crentes ceia. Ele gosta de vir no dia, eu gosto de vir no dia da ceia. E Jesus, amado, a gente vai tratando Jesus dessa maneira, de qualquer jeito, se dá ou não dá, sem esforço, sem compromisso. Qualquer compromisso que aparecer,
às vezes é mais importante do que o dia do Senhor, do que o Senhor próprio. Porque a ideia que nós temos de Jesus é justamente um Jesus do filme. E Jesus, amado, não é mais um Jesus do filme. Então, você viu a leitura aqui, você leu do Salmo 24, versículo 9 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Do que a Bíblia está falando? Irmãos, a Bíblia está falando de qualquer porta não, a Bíblia não está falando da porta dessa aqui não está falando da porta ali da igreja não. Está falando dos portais eternos. Está falando de dimensões eternas. Está falando, amado, do poderio infinito do universo, que também tem portas. E são portas, amado, eternas, que estão ligadas com a eternidade. E o Salmo está dizendo que essas portas se abram. E se abram para quê? Para a chegada do rei, amém? Para a entrada do rei. E entrará o rei da glória. Versículo 10. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Jesus, ele é o Senhor dos exércitos e é o rei da glória. Por isso que a Bíblia, amado, tem uma linguagem militar. Você reparou que a Bíblia tem uma linguagem militar? Você já reparou que é uma linguagem de disciplina? É uma linguagem de mandamento, de ordenança. Não é uma linguagem de mimimi. Não é uma linguagem onde Jesus pede por favor, ou Deus fala se der para você fazer, se der, não. É uma linguagem definida e definitiva a respeito do que eu devo fazer ou não fazer. Quando Jesus diz para evangelizar, o que é que ele fala? Ide, ele não pergunta se dá ou não dá. Ah, Jesus, mas é difícil. Se vira! Não é assim que a gente faz com os filhos? Ah, mãe, mas se vira, dá um jeito, dá um jeito. Porque você é inteligente, porque você pensa, raciocina. Então, se nós temos uma tarefa, nós temos que buscar o meio para que a tarefa seja cumprida. Então, a disciplina, a palavra de Deus, ela tem uma forma disciplinar, normativa, mandatória, porque Jesus, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. A glória é a coisa mais sublime, mais linda, mais maravilhosa que existe no universo. Jesus é muito mais do que isso, amém, amado? Ele é o dono da glória. Se a glória é linda, Jesus é o dono dela. Ele é mais do que a glória. Ele é mais do que tudo. Então, os portais precisam se abrir, as portas precisam, as entradas têm que se levantar, porque o Rei da Glória vem vindo. E nada pode ficar fechado, porque quando ele vem, tudo tem que se abrir, tudo tem que se levantar para a passagem do Rei da Glória. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos como Senhor. Ele é inexplicável. Todas as explicações, amado, que nós temos a respeito de Jesus, sabe onde nós temos que buscar? Na palavra. Por quê? Porque a palavra fala quem Ele é. A palavra fala como Deus é, como Jesus é. Porque nós não teríamos palavras humanas para descrever. Então Deus aqui deu uma canja para nós. Ele expôs na palavra dele coisas tremendas a respeito de Jesus. Vocês se lembram quando Moisés foi falar com Deus? Ele falou: Deus, seguinte, eu vou chegar lá para o povo vai perguntar assim:
quem é Deus? Aí Deus falou, diga para eles, eu sou. Aí falou, bonito, né? Eu vou chegar lá e falar assim, ó, quem mandou você? O eu sou me mandou. Aí ele falou, então vou falar, o eu sou me mandou? Você vai dizer, o eu sou o que sou. Morreu o assunto. Quem é Deus? Ele é. Quem Ele é? Ele é. O que é Deus? Ele é. Quem é Ele? Ele é. Como é que eu vou explicar? Se Deus mesmo, para não ter sombra de dúvida, Ele falou, eu sou e pronto. Eu sou o que sou. Sou eu mesmo. Eu me defino. Eu sou o Deus. Você pode ser o cara, mas Deus é o Deus, amém? Eu sou o cara, mas Deus é Deus. Ele é tudo. E a gente acha, nós procuramos na Bíblia, e na Bíblia fala muito desse Deus. E nós começamos aqui ouvindo falar que esse Deus é o Senhor dos exércitos. Davi, quando foi lutar com Golias, falou, quem é esse circunciso filisteu que se levanta contra o Senhor dos exércitos? E o Salmo está dizendo justamente isso. E Ele é o Rei da glória. Irmão, Jesus falou que no nome dEle nós faríamos coisas tremendas. No nome de Jesus nós faríamos coisas tremendas. Parece que a igreja anda perdendo a fé nesses dias, porque tudo que nós fazemos, nós que cremos em Jesus, se você crê em Jesus, tudo que você faz em nome de Jesus. Você viu que até para comer você come em nome de Jesus? É ou não é? Não sei se você orou hoje para comer. Ficou faltando, né? Pastor, eu estava com tanta fome que eu só olhei para a comida e falei, Deus, o Senhor sabe. E mandou bala, caiu dentro, saiu nadando, né? Na lasanha. E você ora pela comida, Senhor, abençoa esse rango aqui e tal, né? Obrigado por quem fez, abençoa a irmã, blá, 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 em nome de Jesus. Porque tudo que nós fazemos é em nome de Jesus, porque esse nome tem poder, amém? E esse poder, amado, ele é respeitado no universo. Filipenses capítulo 2, Filipenses lá na frente, Novo Testamento, capítulo 2. Olha só o que diz. Isso aqui é, meu Deus do céu. Isso aqui é a glória. Isso aqui é a vitória. A vitória consumada. A partir do verso 5. Olha o que diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Depois a gente continua. Que a Bíblia está falando, Jesus, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, se fez homem. E humilhou-se a si mesmo. Lembra que a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado? Então ele se humilhou primeiro, se fez homem, veio num corpo físico, masculino, corpo humano de pecado, mas ele não tinha pecado. E aprendeu o caminho da obediência. Então Jesus, amado, imagina, estava sentado no trono, estava lá na glória, com Deus, com o Espírito Santo.
e por nossos pecados, pelas nossas mazelas, pelos nossos erros, Ele teve que vir morrer na cruz, humilhado. Teve que obedecer o ser humano. Lembra que Jesus tinha mãe, tinha pai? Ele criou o pai e criou a mãe dele. E agora ele está obedecendo o pai e a mãe. O que ele criou. Você sabe o que eu acho interessante na visão celular? Porque tem muitos filhos que estão na liderança de uma célula e o pai e a mãe têm que obedecer o filho. Pegou a visão do que é o reino de Deus? Às vezes a mãe e o pai, mas fui eu que te criei, você nasceu de mim, menino. Mas só tem que obedecer, porque o Senhor me deu autoridade para estar na liderança. O Senhor me colocou aqui para cuidar da senhora, para cuidar do senhor. Então só obedece. Na célula, chega em casa, o pai, pá! Agora você está aqui, agora você é meu filho, e agora eu vou casquelar você. Mas você vê como é legal, amado, essa visão do filho, o pai e a mãe se submete ao filho pela liderança espiritual na célula, ou no ministério, ou no diaconato. A mãe e o pai. E Jesus fez isso, amado. O rei criador, o rei dos reis, o rei da glória, ele então se humilhou, se fez homem e aprendeu o caminho da obediência, porque Jesus até então nunca tinha obedecido e não precisava obedecer ninguém, porque ele é Deus, mas ele aprendeu a obedecer aqui nessa terra. E nesse caminho, aí vem aquele que se humilha será exaltado. Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos, na terra, os homens, e debaixo da terra, os espíritos malignos. Olha o poder desse Deus, para que ao seu nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos, querubins, serafins, na terra, os homens, os governos, as autoridades, e debaixo da terra, no inferno, todos os demônios, Satanás, o diabo, as hostes espirituais da maldade, todas elas vão se dobrar diante de Jesus, os seus joelhos. Versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. E toda língua confesse. Tem que confessar. Todo mundo vai ficar na frente de Jesus. Os anjos, querubins, os homens, as nações, os governos. E os demônios. Satanás. E todos vão declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Para nós não tem problema. Isso a gente faz todo dia. Jesus Cristo é o Senhor na nossa vida, amém? Então, para nós, normal, teremos o maior prazer. Mas aqueles que não creram, os incrédulos, os desviados, os que rejeitaram, os que se rebelaram, vão ter que confessar, nem que for na marra, porque a língua vai ter que falar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor.
Toda a língua confesse. Vai ter que confessar, amado. Isso vai ser tremendo, maravilhoso. Maravilhoso dia do juízo. Todo mundo na frente de Jesus. Todo mundo vai ter que confessar. Jesus Cristo é o Senhor. Para te continuar mostrando que Jesus não é mais o do The Chosen, não é mais o da cruz. Olha, vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Por isso, amado, que muitos crentes não têm temor de Deus. Por quê? Porque o Jesus deles é aquele que anda de sandália na praia, lá em Belém. Aquele que anda lá por Israel. A visão que nós temos é aquele Jesus fraco. E você vê que esse negócio é um negócio tão assim da consciência humana, que eu já falei aqui, quando a igreja faz peça de teatro, eu nem sou muito chegado a peça de teatro, mas, né, por causa dessas coisas. Quando faz peça de teatro na igreja, você pode ver, os demônios vêm vestidos de Matrix. Eles usam óculos escuros, capa do Nil, umas botas de motoqueiro, jaqueta de couro, né? Cabelo com gel, tudo assim, espetado. Aí ele sobe aqui fazendo maior baderna, assim, maior bagunça e tal, e arrepia tudo, né? Aí quando mostra a chegada do Espírito Santo, quando vem Jesus para acabar com tudo, aí entra aqui um irmão com o avental do batismo, rasgado no sobaco, num buraco desse tamanho, com os pelos até para fora. Pé descalço, os calcanhares desse tamanho, amado, parecendo um piu-piu. Parecendo o pé do piu-piu. Aí sobe aqui. Pô, aí a molecada vê tudo isso aí, eles querem ser demônio. Aí, jaqueta de couro. Aí, já saiu. Já saiu. O Matrix já foi. Ô, amado, essas canjas que é uma delícia, né, amado? Isso ajuda a pregação, né? Acho que ele não volta mais, não. Foi embora. Se voltar, vou estar de roupa trocada, né? Óculos escuros, vou buscar óculos escuros. Irmão, vamos orar mais forte, que ele está insistindo. Está convertendo. Você está entendendo? Aí a molecada que vê, os adolescentes que vê, os jovens, pô, quando vai fazer a peça, que papel você quer fazer? Eu quero fazer de demônio. Pô, bota de couro, jaqueta de couro, óculos escuros, gel no cabelo. Aquele Jesus, amado, parecendo que está pedindo esmola. Não dá. Então, quando fizesse a peça, tinha que colocar um Jesus aí, ou colocar com a roupa branca, jaqueta de couro e tal. E ele vinha aqui e dava uns kung fu nos demônios. Dava umas voadoras, né, meu? Aí sim, aí sim, aí você vibra. Vibra com gosto, mas, meu, quando você vê o Jesus entrando aqui, você fala, misericórdia.
Porque essa é a ideia fixa que a gente tem de Jesus. Jesus com avental de batismo. Batizou lá com João Batista, nunca mais tirou. Até nos dias de hoje está com a mesma roupa, por isso que é daquela cor suja lá. Porque não trocou, era branco um dia, agora está aí tudo zoado. Então, não atrai, não atrai. Eu fiz até uma pergunta para uma pessoa, acho que foi ontem. Eu falei assim, por que as crianças não são atraídas por Jesus? Você está num mundo onde você vê a Marvel, Superman, Homem de Ferro, Capitão América. Pensou? Passou aqui Capitão América, passou aqui, até o Hulk com a sunguinha dele passou aqui. Vai passando. Aí entra Jesus com o avental do batismo. Irmão, isso não é atraente não, irmão. Quem não vai preferir o Capitão América? Quem não vai preferir, né, o Homem de Ferro? Os heróis lá? Porque, irmãos, você está vendo como é importante a imagem? Você está entendendo a importância da imagem na mente? Para você servir a Deus com sabedoria e inteligência, usar a inteligência, usar a mente. Então você está com a imagem do Capitão América, aquele cara que quebra o pau, o Thor com aquele martelo, né, dando martelada a rodo lá para cima e para baixo, pá, é raio que vem, é raio que o parta, é raio para tudo. E aí vem Jesus do The Chosen, descalço, com a sandalinha velha, tá, mas não atrai. Não atrai, porque sempre que a gente fala de Jesus, é sempre aquele Jesus, né? Aquele Jesus mole, aquele Jesus, né? Paz e amor, né? Jesus, né? Jesus hippie, paz e amor, Jesus zen, calma, manso e tal. Não é atrativo. E por que não é atrativo? Porque a imagem da nossa mente é o Jesus da cruz, crucificado, com a fraldinha. E você está vendo que Jesus não é o crucificado da fraldinha. Irmãos, ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Você acha que o Senhor dos exércitos, se Ele é o Senhor dos exércitos, imagina como é que é a roupa dele. Ele é o nosso general. Sabe qual é a roupa do general? É top, irmão. Não é aquela roupinha lá do serviço, lá de soldado da moletom, não. General 5 estrelas, o cara entra assim, plá, plá, tudo brilhando. Jesus é o nosso general. Então, quando ele chega, amado, as portas e os portais eternos se abrem para que ele entre, sozinho, assim, só a chegada dele já, plá, já abre tudo. A santidade, o poder, a autoridade, o nome, já vai arrebentando tudo, amado. Porque o poder chegou. E a gente sempre fica batendo naquela tecla, não, porque Jesus, meu Deus, tem dó de Jesus, porque olha aí a situação de Jesus. Se você for, não precisa não, mas eu vou te contar, porque eu já fui lá na Praça da Sé, lá na Catedral da Sé, tem um Jesus lá, ó. Quem já viu Jesus lá? Aí. Como é que ele está lá? Está num caixão, está morto, mas não é só morto não. Irmãos, está lá dentro de um caixão, tem um vidro em cima, joelho esfolado, sangrando, coroa de espinho na cabeça e com o zóio virado, zóio branco virado. Quem quer um Jesus daquele? Nem eu quero aquele Jesus lá. Não quero ele para mim, não. Uma pessoa foi fazer uma visita lá, e ele falou, vou buscar Jesus. Aí chegou lá, entrou na catedral, foi lá onde Jesus estava, o caixão de Jesus. Quando ele chegou lá,
que ele disse que ia fazer as preces dele para Jesus. Quando ele olhou, falou: ah, não, eu vou sair daqui, porque eu vim pedir as coisas para Jesus, mas ele está pior que eu. Está pior que eu, como é que eu vou pedir alguma coisa para Jesus? E a imagem que fica, amado. Pô, a pessoa tem dificuldade de falar com Deus, de pedir para Jesus, de falar: meu Deus, isso aqui não dá, não tem condição. Irmãos, olha o que diz Apocalipse 19, a partir do verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Fiel e verdadeiro está com letra maiúscula aí na sua Bíblia. Está com letra maiúscula? Então está falando de uma pessoa, viu? Nome próprio. Então está falando de uma pessoa. Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Letra maiúscula. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Não é avental de batismo. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Você viu o que está escrito na sua roupa? Jesus é o Rei dos Reis, amado. Jesus é o Senhor dos Senhores. É o Todo-Poderoso. Não é o Corinthians que é o Todo-Poderoso. É Jesus que é Todo-Poderoso. Jesus é o fabuloso. Jesus é o fenômeno. Jesus é tudo. É a palavra de Deus. Olha, isso aqui é Jesus, amado. Olha, isso aqui é Jesus. Porque Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas agora, amado, Jesus na sua glória, o Rei da glória, vem com um cavalo branco e com aquela miríade de anjos, amado, todos de cavalos brancos. Vai sair para guerrear contra a besta, contra o falso profeta, contra o anticristo. Ele não vem mais numa manjedoura, ele não vem mais num jumentinho. Agora ele vem de Ferrari. Agora ele vem de Porsche. Agora ele vem de Lamborghini. Agora ele vem de BMW. Agora ele vem com os mais top, amado, ó, para guerrear contra a besta e o falso profeta e o anticristo. Mas ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para vencer. Ele vem para quebrar a banca. Ele vem para estourar tudo e humilhar Satanás e sair como vencedor junto com a igreja. Não é mais aquela roupinha. Agora é uma roupa de linho fino, celestial. Meu Deus, com espada na mão, os olhos de fogo, a língua de espada. E ele vem para vencer.
Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 5. Olha o que fala a respeito do Senhor. Capítulo 5, a partir do verso 1, diz: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, de academia, musculoso, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Está vendo novamente? Todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Tem alguém que pode abrir o livro? Vamos procurar no céu, na terra e debaixo da terra. Não tem, não tem, não existe. E eu, versículo 4, e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Todos cantavam: Digno é de abrir o livro, de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto, e com seu sangue comprastes para Deus homens que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus nos constituístes reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Ao nosso Deus
É que eu já estou esquecendo, chegando no final estou esquecendo. Vamos orar de novo, amado, que está manifestando ali. O cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, não tem nada a ver, amado, com o Dechosen. Não é mais isso. Não é mais o Jesus da cruz. Não é mais o Jesus com o joelho ralado. Não é mais aquele Jesus que ninguém quer pela sua situação, com a coroa de espinhos, sangrando, sofrendo. O nosso Deus, Ele está vivo, mas agora Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus. É esse Deus, amado, que você está aqui aos domingos com um compromisso com Ele, porque quando você vem no dia do Senhor, a casa de Deus, não é mais o Jesus na cruz. A cruz é só um símbolo, a cruz hoje é só uma representação. Porque quando Jesus se posiciona nesse lugar, Ele se posiciona como o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O Todo-Poderoso, o Exaltado, é aquele que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. É o dono de tudo. O dono de tudo. Que julgará as nações. Que é o juiz, e há de julgar os vivos, os mortos, as nações, os governos, os bons e os maus. Todos. Todos. No Evangelho de Mateus, para a gente terminar, Mateus 25. Quando Jesus vem, não virá mais para passar numa cruz. Versículo 31 de Mateus 25 diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Olha só, dia do juízo, amado, dia do juízo. O Senhor se assentará no trono, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para julgar, e trará todas as nações diante dele, e diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E ele vai separar os bodes das ovelhas. Vai separar os bons dos maus. Os crentes dos incrédulos. Os ímpios dos santos.
vai separar os filhos das criaturas. E os que estiverem à sua direita, ele dirá: vinde, entra no meu reino, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a queda do homem, desde o jardim do Éden, Deus providenciou a salvação, Deus providenciou a libertação, Deus providenciou a eternidade na glória para aqueles que creem, para aqueles que o aceitaram, para aqueles que o servem, para aqueles que têm compromisso e fidelidade para com Deus, para aqueles que amam estar na sua casa, para aqueles que não têm mais vida própria, porque a sua vida agora é direcionada ao Senhor, porque agora vivem debaixo da vontade de Deus. Não mais pelas suas coisas, não mais fazem o que querem, porque hoje nós não fazemos o que queremos, mas nós fazemos o que o Senhor quer que nós façamos. Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque foi a Ele que nós entregamos a nossa vida e o recebemos no nosso coração. E o aceitamos como Senhor. Porque perdidos, não sabíamos para onde ir, nem como andar, nem o que fazer. Por isso entregamos o controle nas suas mãos, porque Ele sabe para onde nos guiar. E aqueles que são guiados pelo Senhor, aqueles que são obedientes à palavra, aqueles que o têm no seu coração e na sua vida, vão ser separados para a direita de Deus. E aqueles que o rejeitaram vão ficar na esquerda. E os da direita receberão a herança do reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, você não pode ficar fora desse reino. Você não pode viver com as suas conjecturas. Você não pode viver com seus achoísmos, seus pessoísmos. Você não pode viver sua vida sem tomar decisão. Porque Jesus está voltando. E Ele não virá como cordeirinho. Ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá como o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele virá num cavalo branco, acompanhado de uma miríade de anjos, todos em cavalos, com espada desembainhada, e vai vencer o diabo de uma vez por todas, e lançar o diabo no lago de fogo, que é a segunda morte. E ele será exaltado entre as nações, será exaltado entre a humanidade, será exaltado no céu, será exaltado no inferno, porque Ele é o Senhor de tudo, é o Senhor de todas as coisas. Não é mais aquele que usa um avental de batismo, agora Ele usa a armadura de Deus, uma armadura eterna. E quando Ele vem pela estrada, não são mais ramos que são jogados, não é mais um jumentinho que o carrega. Agora, amado, quando Ele vem no seu cavalo branco, os portais se abrem, as portas se levantam, e Ele vem passando. E quando Ele vai passando, toda a sua majestade e glória vai se manifestando sobre a vida dos seus, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por esta glória, assentado no seu trono. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o Deus que você tem. Qual é a imagem de Deus que você tem? Qual é a imagem do Deus que você tem na sua mente? Por isso que muitos crentes têm dificuldade de servir ao Senhor. Por isso que muitos crentes ficam com onda, amado. Ficam com lero-lero. Sabe por quê? Porque a imagem do seu Cristo é deturpada.
A imagem do seu Cristo não é Senhor, é seu servo. Ele está lá para você orar, você clamar e Ele fazer o que você precisa. Ele abre porta para o que você tem necessidade. Às vezes é isso. O Jesus que nós temos na nossa mente é aquele Jesus, servo. Jesus faz porque eu preciso. Eu estou precisando na vida financeira, estou precisando de saúde, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Estou buscando um emprego, eu quero a porta aberta, eu preciso terminar a faculdade. Jesus faz. E Jesus vem correndo te atender, vem nos atender. Sim, senhor. Miguel, eu estou aqui. Senhorzinho. Zifi, eu estou aqui. Pode falar que eu vou te atender. O Jesus que a gente clama é aquele da cruz. O Jesus que a gente fala com Ele, o Jesus que a gente chama para nos abençoar é aquele da cruz. O nosso servo. Jesus não é servo de ninguém. Ele é Deus. É eu que preciso ser servo de Jesus. É eu que quero servir ao Senhor. Porque Ele já me serviu. E no que Ele tinha que me servir, Ele fez e fez muito bem feito. Deixou a glória. Foi humilhado. Se fez homem. Morreu na cruz. Mas não ficou lá. Não está mais lá. E talvez o seu Jesus ainda está lá na cruz. O seu Jesus já está numa série da televisão. O seu Jesus está no filme da Páscoa. E Jesus não está mais no filme da Páscoa. Jesus, Ele é o Rei da glória, Ele está na glória. E Ele virá. E Ele virá buscar os seus, buscar a sua igreja, buscar o seu povo, e vai separar o seu povo para ficar do lado direito, e aqueles que o rejeitaram vão ficar do lado esquerdo, e serão condenados, e vão sofrer a ira de Deus. Deus que eu creio não faz isso. Deus que eu conheço. Você está vendo onde eu estou tirando? Está vendo se eu estou falando alguma coisa de mim? Está vendo aqui se eu estou com algum pensamento próprio? Estou tirando da palavra, amado. Porque aquilo que a palavra fala vai se cumprir em nome de Jesus. Porque Ele é a palavra, é Ele que disse essas coisas, é Ele que falou essas coisas. Ele falou o que vai acontecer com a sua igreja, vai acontecer com a nossa vida. Se você estiver firmado em Cristo, amado, você será salvo e vai viver a eternidade na glória. E quando Jesus nos levar, os portais vão se abrir para que nós entremos no céu e o vejamos assentado no seu trono para julgar as nações. Em nome de Jesus.